Cara, por que que a mente, ela pega tanto no ano do cavalo? Então esse é um ponto que eu tenho falado bastante, e para você que também está ouvindo aqui isso aqui é a primeira vez, vamos entender um pouco melhor isso, porque esse ano aqui é um ano que esses processos mentais, processos de ansiedade, processos que derivados da ansiedade, né, eles vão se exacerbar cada vez mais. O cavalo, ele rege o tempo, ele rege o comando do tempo, de como o tempo se organiza. Então é muito fácil você se perder no tempo, é muito fácil você se perder naquilo que tá acontecendo. E não tô nem dizendo que isso é uma coisa ruim sempre. A hora que você menos espera, você já tá num puta de um processo ali e nem percebeu. Na data aqui gravada desse vídeo, hoje é dia 8 de abril, né, nesse vídeo aqui, o ano chinês começou dia 17 de fevereiro. Ou seja, do ciclo chinês a gente não teve nem 2 meses girados ainda. Assim, e você vai perceber isso ao longo do ano, mais pra frente também. Assim, se você parar pra pensar quanta coisa que já aconteceu, e aí você fala assim, mas Renan, mas isso aí, cara, todo ano é assim, todo momento é assim, cara. Perceba que no ano do cavalo tem um comando diferente nisso. O cavalo, ele é a própria mente, tá? Vou explicar isso um pouco melhor pra vocês. Como é que funciona isso? É assim, ó. Quando a gente fala dos signos chineses, então a gente tá falando, assim, de frequências que existem na natureza, beleza? Essas frequências, elas têm relação com os sistemas do nosso corpo, com os órgãos do nosso corpo, que é como se fosse assim, fosse uma frequência similar. Então, cada um dos signos chineses tem uma frequência similar com algum dos órgãos ou vísceras do nosso corpo. Quando a gente pensa no cavalo, nós estamos falando de um ano em que a influência energética dessa força que a gente chama de cavalo ressoa muito mais com o coração, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Então, o cavalo e o coração são a mesma frequência. E na medicina chinesa, coração e mente são a mesma estrutura, beleza? Então, esses processos mentais que mexem com a fisiologia do nosso coração alteram e mudam o funcionamento da mente. E o que isso significa? Significa que o cavalo, ele representa uma grande força yang, uma força que leva a um pico de transformação muito grande, entendeu? Que quando a gente tá falando de yang, a gente tá falando de expansão, a gente tá falando de crescer, e o cavalo é o pico dessa força no ciclo. Como se não bastasse, ou seja, o pico do yang é o fogo. E como se não bastasse, o elemento que a gente tem junto desse ano é o fogo também. Então é um fogo com fogo, é o Yang com Yang com Yang, sabe? É tipo, ou vai, não tem outro jeito, entendeu? É na força da alegria mesmo e vambora, né? Porque o coração produz a alegria, tá? Mas isso aí é um outro assunto para um outro vídeo. Mas só pra gente não perder esse ponto aqui. Então quando a gente tá falando dessa força do cavalo, de uma força de muita movimentação, de muitas coisas, né, para serem feitas. Então a gente está falando, né, de um processo, de um movimento que vai mexer muito com a mente. Então, óbvio que isso naturalmente já pode aumentar processos ligados à ansiedade, que você pode pensar em qualquer coisa, entendeu? Relacionado a isso. Tipo, pânico, depressão, enfim, surtos, crises de ansiedade, várias outras coisas. Porque tudo na medicina chinesa parte de um mesmo princípio. Parte de um mesmo princípio de, assim, de como que aquela harmonia entre uma força yang e uma força yin, que se complementam, como que essa harmonia sai do lugar. E ela sai do lugar e ela não consegue voltar para o lugar. Isso é, né, desarmonia que existe na medicina chinesa. Daí vem todos os problemas que a gente tem, tá? Que aí tem muitas coisas que podem falar sobre isso. Inclusive, eu queria até que vocês deixassem aqui alguma coisa que vocês gostariam de entender dentro desse processo. Tipo, algum problema, alguma situação, que aí eu posso tentar explicar um pouco mais como que ela se desdobra dentro do olhar da medicina chinesa. Já deixa aqui nos comentários que a gente faz esses vídeos aí que vão ser bem legais também, tá? Então eu tô divagando um pouquinho mais mesmo hoje, mas é porque por que a gente precisa ser tão objetivo toda vez, né? Então isso cansa demais, cara. Nossa, isso é muito cansativo. Eu não funciono desse jeito, entendeu? Tem gente que funciona, será que você funciona? Às vezes é legal a gente poder ter aquela sensação de só estar trocando uma ideia. E não precisa ter um ponto extremamente objetivo, né? Pra se falar, pra entender e tudo mais. Então quando a gente fala desse ponto de desdobramento, né? Assim, que o ano do cavalo faz, né, na nossa mente, então a gente tá falando naturalmente que o coração e a mente são a mesma estrutura. Então, o coração e a mente trabalham com energias muito sutis. Tá? Quando a gente fala de sutil, a gente está pensando em uma coisa que você não pega assim, ó, fisicamente. Mas se você pegar assim, você pensa no seu pé, você pega o pé com a mão e sente ele, físico, material. Quando você pensa na mente, como é que você pega a mente? Entendeu? Então isso é muito sutil. Então isso é o que a gente chama de sutil. Beleza? Vocês vão entender por que eu estou contextualizando isso. Quando a gente fala de algo que é muito sutil e você não consegue pegar, é muito yang. E esse yang se movimenta muito, então é muito difícil de você conseguir pegar, entendeu? Então, e nesse ano isso se exacerba. Por isso que processos, né, de encontrar eixo, encontrar direcionamento, encontrar alinhamento são extremamente essenciais neste ano. Que, na verdade, o ano passado, que foi o ano da serpente, é um ano que prepara a gente o tempo inteiro para
ter estratégia, ter um caminho, seguir um foco, seguir uma direção, ter disciplina, exatamente para que você possa suportar o movimento do cavalo, entendeu? Que exige muita clareza. Então esse é o ponto-chave aqui do vídeo que eu queria deixar hoje para vocês. Clareza. O cavalo, ele vai levar você a encontrar processos de clareza em níveis muito mais profundos que às vezes você não estava buscando, ou às vezes você já estava buscando, já sabe que existe isso, mas estava deixando ainda para um outro momento mais para frente. Não tem mais para frente. O cavalo vai exigir isso de você. Se você está minimamente conectado com essa consciência, né, de evoluir nesse sentido. Se você não está também, está tudo certo. Tá? Mas para quem tá, vai entender o que eu tô falando, tá? Para conseguir encontrar uns processos que você encaixe melhor as peças dentro de você, e para isso você precisa ter realmente um mapa dentro de você. Você precisa conseguir criar, né, um direcionamento muito forte. Então é claro que existem muitos caminhos para isso. E não tem assim uma coisa exata que você fala assim, cara, faça exatamente assim e vai funcionar. Você não tem como garantir isso, entendeu? Mas a gente percebe que enfim, muitas pessoas, né, que falam sobre o assunto, que conseguiram, vamos dizer, vou colocar dessa forma, né, impactar mais pessoas, certo? Falam muito sobre isso. Então, esse é um processo extremamente importante. E aí, até aproveitando, né, esse gancho, queria comentar com vocês um pouco sobre o programa, o PISA, que eu criei recentemente, que é o Programa de Implementação à Saúde Autônoma, tá? É um programa curto, mas é um programa que a gente tem bastante tempo juntos, para que a gente possa, de fato, trabalhar nesses processos de alinhamento que a gente está pedindo, que o ano está pedindo. Se você está sentindo, né, que o ano do cavalo está te exigindo mesmo assim, uma força de clareza, de movimento, mas que exige um entendimento maior, que tipo assim, cara, eu tento mais essa técnica aqui, eu tento mais esse negócio e tô caindo no mesmo lugar. E já você percebe que não tem mais como chegar nisso, entendeu? Ou não consegue fazer aquilo que você quer. E isso vai ser muito comum nesse ano, entendeu? Você perceber que assim, ó, não dá mais, chegou num limite que eu preciso transformar a minha vida. Isso aqui tá me incomodando num nível que às vezes tá me atrapalhando há 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos, cara, às vezes ou mais, entende? Então assim, nesse ano você fala assim, não tem mais como. Então eu tô falando esse vídeo aqui para quem tá com essa consciência, tá? Ou para quem tá sentindo que precisa despertar para essa consciência também. Então, se isso faz sentido para você, no programa PISA é onde a gente trabalha coisas como desse tipo, tá? Para que a gente possa entender com profundidade questões do ano do cavalo, entender o seu momento de vida, para onde que você de fato quer ir, alinhar esses processos, né, dentro de você, conseguir criar caminhos e fortalecer esses movimentos, né? E em grupo, inclusive, para que a gente possa se fortalecer mesmo. É muito mais fácil fazer as coisas em grupo. Ninguém precisa fazer as coisas sozinho, gente. Tá? Esquece isso, cara. Esquece. Ficar tentando fazer as coisas sozinho, você só entra nos seus processos. Eu sou um mestre em ficar entrando nos processos, então eu parei com isso na minha vida. Eu falei, cara, não, eu preciso de ajuda, vou fazer isso aqui, ó, vamos lá, me ajuda, vamos construir, vamos fazer, tá? Então, além disso, no programa, a gente trabalha muito também voltado para as estações do ano. Lembrar um pouco, né, desses conhecimentos tão antigos, tão ancestrais, que muitas culturas falam muito, e eu utilizo muito a chinesa, né, que é a base do meu trabalho, para a gente lembrar que determinados momentos do ano vão fazer você pensar e direcionar as coisas que você quer de um jeito específico pela influência que você tem da natureza naquele momento. Então você junta o ano do cavalo com a estação que você está dentro daquele ano, e isso muda os processos que você tem que trabalhar naquele momento. Não é a mesma coisa que você trabalha no outono e que você vai trabalhar no inverno, na primavera e no verão, entendeu? Mesmo dentro do mesmo ano, tá? Então só tô deixando esse exemplo para quem se interessar, inclusive vou deixar o link aqui de um formulário básico, se você tiver esse interesse, e aí eu vou entrar em contato com você pra gente poder conversar melhor. A ideia é que a gente possa realmente se fortalecer juntos, né? Então eu tô aqui, né, inclusive trabalhando nesses últimos vídeos para conseguir trazer as mensagens de outra forma aqui para vocês, trazer com outro nível de profundidade, né, acreditando mesmo naquilo que eu faço, né, que eu sou, que eu pratico no meu dia a dia. Então, tô compartilhando um pouquinho também desse momento com vocês abertamente, porque isso me faz muito bem. Sempre me fez muito bem, e às vezes a gente fica segurando, né? Fala, não, então vamos lá, vamos compartilhar um pouco, porque todos nós temos algo muito em comum, né, de ser humano, de pertencer, de poder compartilhar as coisas, né? Então, a mensagem é essa, gente. E o ponto mesmo aqui é, vamos revolucionar as nossas vidas, vamos colocar à frente aquilo que a gente precisa de fato. Se você não sabe o que precisa colocar à frente, também pare e pense, comece a exercitar um pouco mais isso, tá? E se você achar que faz sentido para você, preencha aqui o formulário que a gente vai conversar também sobre o programa. E tamo junto, bora construir, e até a próxima. Oriente-se com o Oriente.